Boa tarde, bem-vindos ao nosso culto que nós estamos dando início. É uma alegria ter você conosco, né? E ainda continuamos no culto online, mas sabemos que a presença de Deus é forte também durante esses cultos. E que a tua vida nesse momento vai estar sendo abençoada, assim como a minha. Amém, queridos? Vamos abrir o Salmo 103, no versículo 13. O salmista diz assim, esse salmo aqui foi escrito por Davi. Ele diz assim: como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem. O salmista está falando aqui da compaixão de Deus para com os seus filhos. E ele diz assim no 14, pois ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Eu quero ainda que você leia comigo ali o versículo 17, onde diz assim: mas a misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade sobre os que o temem, e a sua justiça sobre os filhos dos filhos. Olha que tremendo isso. Nós lemos ali no 13, que como um pai se compadece dos seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem. Você teme a Jesus. Você está aqui nesse momento, nos acompanhando nesse culto online, porque você é temente ao Senhor. Aqueles que ainda vão assistir, vão acompanhar num outro momento, que não estão podendo nesse momento estar conosco, porque temem ao Senhor, também acompanharão a palavra do Senhor, estarão orando durante as ministrações, estarão conosco. E aqui a promessa é essa, diz assim, que o pai se compadece dos seus filhos, né? Que somos nós, mas diz assim, mas a misericórdia do Senhor, ela é de eternidade a eternidade. Também a sua justiça sobre os filhos dos filhos. Ele está dizendo aqui uma promessa de bênção, de salvação sobre os filhos e os filhos dos filhos. Falando aqui, não só nos filhos naturais, mas também nos filhos espirituais. Então, queridos, que alegria, como é bom nós podemos nessa tarde, nesse momento, estar na presença do Senhor. O Espírito Santo tem, com certeza, ministrado o teu coração para que nesse momento você estivesse aqui. Assim como tem ministrado o meu, porque o Senhor Deus nos dirige, o Espírito Santo, Ele nos convence e Ele nos fala. Ele nos traz a presença de Deus em nossas vidas, amém? Então vamos orar nesse momento, entregar essa ministração, entregar esse culto aqui ao nosso Senhor, ao nosso Salvador, e depois você vai estar louvando comigo. Vamos entoar cânticos ao nosso Deus, que é Deus fiel, justo e Salvador, amém? Glória a Deus. Coloque a mão no seu coração, se você puder, né? Senão apenas acompanhe na oração. Pai querido celestial, em nome do teu filho Jesus, Paizinho, nós entregamos essa reunião dessa quarta-feira. Paizinho, seja Senhor nessa reunião. Paizinho, que a tua palavra seja ministrada, Pai, segundo o teu coração. Que o Senhor esteja olhando nesse momento a vida do meu irmão, da minha irmã, de todos aqueles que estão conosco, Paizinho. Que a tua misericórdia se derrame sobre os teus filhos nessa tarde. Paizinho, nós estamos num momento tão difícil, mas nós sabemos que nada é impossível para ti. E que em ti não há impossíveis e não há difíceis, Pai. Por isso, Senhor, que a tua bondade e a tua misericórdia, que é de eternidade em eternidade, Senhor, de geração em geração, Paizinho, esteja se derramando hoje e nesse momento sobre todo aquele que estiver conosco nesse momento ou que estará no momento oportuno. Em nome de Jesus, amém. Amém, queridos? Glória a Deus. Amém? Vamos entoar cânticos então, vamos louvar a Deus. Abram as portas para que
posso ouvir o seu rugir daqui. Em seu nome os gigantes cairão. Já posso ouvir o seu rugir daqui. Em seu nome os gigantes cairão. Meu Deus é o leão da tribo de Judá. A morte não venceu. Ele é o rei, ele é o rei. Meu Deus é o leão da tribo de Judá. A morte não venceu. Ele é o rei, ele é o rei. Já posso ouvir o seu rugir daqui. Em seu nome os gigantes cairão. Já posso ouvir o seu rugir daqui. Em seu nome os gigantes cairão. Meu Deus é o leão da tribo de Judá. A morte não venceu. Ele é o rei, ele é o rei. Meu Deus é o leão da tribo de Judá. A morte não venceu. Ele é o rei, ele é o rei. Ouço os seus passos, sim, ele vem. Clamo o seu nome, não temerei. Sinto seu fogo queimando aqui. O rei chegou, o rei chegou. Levante suas mãos e cante. Ouço os seus passos, sim, ele vem. Clamo o seu nome, eu não temerei. Sinto seu fogo queimando aqui. O rei chegou, o rei chegou. Meu Deus é o leão da tribo de Judá. A morte não venceu. Ele é o rei, ele é o rei. Meu Deus é o leão da tribo de Judá. A morte não venceu. Ele é o rei, ele é o rei. Meu Deus é o leão da tribo de Judá. A morte não venceu. Ele é o rei. Declara aí na sua casa. Meu Deus é o leão da tribo de Judá. A morte não venceu. Ele é o rei, ele é o rei. Se você crê nisso, aplauda o nome de Jesus, porque ele merece, amém? Queridos, agora dando continuidade ao nosso culto, eu quero que você abra comigo o livro de Lucas, no capítulo 6, no versículo 38. Jesus disse assim: deem e lhe será dado, boa medida, prensada, sacudida e transbordante será dada a vocês. Jesus aqui está falando de uma semeadura. Está dizendo assim, você estica teu braço e você vai receber. Quer dizer, dê para você poder receber. E eu acho tremendo quando ele fala que a palavra sacudida, né, e transbordante. Porque esse sacudido aqui me lembra quando às vezes a gente coloca algum cereal, mulher, os homens também hoje em dia estão na cozinha, né? Mas quando você coloca, por exemplo, um arroz ali, você abre 1 quilo de arroz e não cabe ali, às vezes, né, naquele recipiente, você começa a sacudir, a bater para que tudo fique ali bem assentadinho para caber mais, né? Eu creio que esse sacudida quer dizer isso, sabe? Quando Deus realmente, você está semeando no reino de Deus e Deus, aquela tua semente, né? Você está dando, ela será dada para você, né? Aquilo que você está dando, mas será dado em boa medida. E essa boa medida vai ser sacudida, vai sempre vir mais. E no livro de Atos, no capítulo 20,
no versículo 35, aqui então Paulo, né, fala assim, veja lá comigo no versículo 35, diz assim: em tudo tenho mostrado a vocês que trabalhando assim, ele estava dando um exemplo, né? Inclusive de como pregar o evangelho ali, o cuidado com Deus, com a palavra de Deus, né? Uma palavra poderosa. E ele estava dizendo assim, olha, em tudo eu tenho mostrado a vocês que trabalhando assim, desta forma, é preciso socorrer os necessitados e lembrar das palavras do próprio Senhor Jesus. Aí diz assim, mais bem-aventurado é dar do que receber. Paulo está dizendo assim, olha, ele diz ainda no 33, de ninguém cobice prata, ouro, roupa, porque vocês mesmos sabem que estas minhas mãos, ele se coloca ali como exemplo, serviram para o que era necessário a mim e aos que estavam comigo. Ele estava dizendo que o trabalho dele não só provia a ele, como provia também aos que estavam com ele. E daí no 35 ele vai dizer, em tudo eu tenho mostrado que é trabalhando dessa forma. O que ele estava recebendo era para ele e também era para abençoar outras vidas. Ele estava cumprindo aquilo que Jesus tinha dito. Mais bem-aventurado é aquele que dá do que aquele que recebe. Então, queridos, esse momento em que você é chamado a ofertar, a devolver os dízimos para Deus, a contribuir com uma cesta básica, a fazer uma oferta para o parceiro de Deus, nesse momento que você estende a tua mão, é o momento de você semear e recolher muito mais, conforme Jesus disse, né? Uma boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. Mas mais do que tudo, você é um bem-aventurado, porque quando nós damos, nós somos bem mais aventurados, diz a palavra, bem-aventurados, quer dizer, somos mais felizes, né? Porque damos. E o dar, ele traz, ele tem assim um significado muito forte, né? De prosperidade, de felicidade em poder abençoar outras pessoas. Eu te convido nesse momento a devolver o dízimo, a ofertar segundo a tua generosidade, segundo o teu coração e segundo as tuas posses. Amém, queridos? E Deus vai estar te abençoando porque nós estamos lendo aqui a palavra que é do nosso Deus. Glória a Deus. Veja ali, tem o QR Code, né? Ali as contas da igreja. Não esqueça de abençoar também os teus irmãos que estão com falta de alimentos. Procure a igreja também para doação de alimentos, amém? Seja cesta básica. Se você não pode dar uma cesta básica completa, você pode dar alguns quilos de algum dos produtos, né, que vão abençoar outras vidas, arroz, feijão, não sei, tá? O teu coração e a tua disposição é que sabe. Amém, queridos? Agora eu quero orar com você que é dizimista, que é parceiro de Deus, que foi ofertante, que tem sido, e também orar por você que ainda não dizima, que ainda não consegue ter uma fé, ou então uma possibilidade de expandir mais as suas sementes, amém? Mas Deus vai estar te abençoando e vai estar prosperando, porque Deus tem interesse em prosperar os filhos dele, para que eles possam ser canal de bênção para outras vidas e trazer cada vez mais o reino de Deus aqui para a terra, amém? Glória a Deus. Pai Santo e Misericordioso, eu abençoo nesse momento os dizimistas, os ofertantes, Jesus, os parceiros de Deus, aqueles que têm estendido a sua mão, Senhor, também para abençoar outras vidas, que têm distribuído alimento também, para que não falte na mesa do próximo, Pai. Eu quero pedir a tua bênção sobre toda semente, sobre todo contribuir do teu povo. Pai, também oro para que cada um que nesse momento esteja nos acompanhando, se estiver desempregado, Pai, abre portas de trabalho, Jesus. Abre portas de provisão, Paizinho. Paizinho querido, segundo a tua palavra, está escrito lá que para os dizimistas há uma promessa que o Senhor diz assim que
o Senhor, que a pessoa que devolve o dízimo, o Senhor abriria janelas nos céus, trazendo essa prosperidade. Meu Deus, faça isso pela vida do teu povo, Paizinho, e glorifique o teu nome. Oro também por aqueles, Pai, que não puderam nesse dia, nesse momento, estar doando, meu Pai, mas que a tua bênção também esteja sobre a vida deles, Pai, e que eles também venham a ter uma prosperidade, Paizinho, e possam semear muito no teu reino e na tua casa, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Olá, boa tarde. É uma honra estar aqui no Culto Tarde com Jesus, trazendo uma palavra. Deus tem ministrado algumas coisas no meu coração e eu trouxe para vocês hoje. Eu espero que você possa acalmar o seu coração nesse momento, se conectar. Eu sei que você já se conectou durante o louvor, já se conectou na abertura do culto, mas agora pegue sua Bíblia, assente aí na sua casa, onde você estiver, acalma seu coração e se prepara, porque eu tenho certeza que não sou eu, mas é o Senhor que vai falar comigo e com você nessa tarde, amém? Nesses dias, eu tenho percebido que a gente realmente está vivendo aquele momento, aquele ditado popular, né, que fala que a gente tem que viver um dia de cada vez. Não sei se você já percebeu, mas as coisas estão mudando tanto nesses últimos meses, talvez no último ano, com decretos, com fecha igreja, abre igreja, fecha comércio, abre comércio, fecha escola, abre escola. É tudo tão volúvel hoje em dia que nós não conseguimos planejar muitas coisas. Não conseguimos pensar muito no futuro, pensar muito no que nós vamos fazer semana que vem, ou como vai ser semana que vem, ou amanhã mesmo, porque as coisas estão mudando com uma rapidez impressionante. E as coisas mudam na política, as coisas mudam no cenário socioeconômico, as coisas mudam nos hospitais. E nós temos vivido dias que nos deixam um sentimento de instabilidade muito grande. Mas, falando nisso, o Senhor começou a ministrar no meu coração a necessidade, que talvez inclusive por isso nós estamos vivendo este momento, a necessidade de nós vivermos o hoje, de olharmos para o hoje, porque nós tivemos o ontem e nós vamos ter o amanhã, mas o hoje é só agora. E Deus tem algo para hoje, para as nossas vidas. Deus tem uma palavra para hoje, Deus tem uma unção para hoje, Deus tem algo que Ele precisa e deseja tratar no nosso coração ou nas nossas vidas, no nosso caráter, neste dia. Coisas que Ele não quer prorrogar para amanhã e coisas que nós não podemos deixar para depois. Amém? Então, sempre vai existir algo de Deus para as nossas vidas, para aquele dia. Eu queria ler alguns textos com você. Um deles está em Mateus capítulo 6, versículo 34. E esse texto vai falar sobre o amanhã. Muitas vezes nós andamos ansiosos e preocupados demais com o amanhã. E isso é natural do ser humano, mas esse texto nos fala um pouquinho sobre isso. Mateus 6,34 diz: portanto, não se preocupem com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Nós usamos muitas vezes esse versículo, né? Basta cada dia seu próprio mal. Por quê? Porque em cada dia nós teremos desafios novos, em cada dia nós teremos problemas novos para resolver ou para enfrentar. E não adianta eu sofrer hoje com um problema de amanhã. É claro que nós devemos ser planejados, devemos ser prudentes, devemos tentar prever, né, situações nas nossas vidas. Tem mesmo um texto na Bíblia que fala que o construtor vai construir uma torre ou uma casa e ele precisa, antes de começar a construção, planejar aquilo, ver quanto ele vai gastar para a construção, ver quais os recursos são necessários para aquilo. Para quê? A Bíblia mesmo alerta para que ele não comece e largue pela metade, não consiga terminar e passe vergonha por causa disso. Então é claro que nós devemos ter um planejamento da nossa vida, da nossa semana, do nosso mês, do nosso ano, mas não adianta uma preocupação exagerada. Não se preocupe com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Amém? Então o amanhã, queridos, é amanhã, e Deus quer falar conosco sobre o hoje. E aí,
No sentido inverso, tem um texto que eu gostaria de ler com vocês em Isaías 43, versículo 18, que fala sobre o ontem. Porque nós também muitas vezes ficamos presos no ontem, pensando naquilo que nós já vivemos, pensando naquilo que nós já conquistamos, pensando naquilo que nós gostaríamos de ter feito ontem ou antes de ontem, e não é mais possível, porque aquele dia já passou. Isaías 43, 18 diz assim: não fiquem lembrando das coisas passadas, nem pensem nas coisas antigas. Olha que interessante o versículo 19. Eis que eu faço uma coisa nova. Agora mesmo ela está saindo à luz. Será que vocês não percebem? Eis que eu porei um caminho no deserto e rios nos lugares áridos. Queridos, Deus quer fazer e está fazendo quando nós permitimos algo hoje nas nossas vidas. Então, vamos deixar aquilo que nós já vivemos, vamos deixar aquilo que nós não podemos mais mudar, porque já está no ontem. Amém? O que você conquistou às vezes no ontem, no ano passado, 10 anos atrás, e que continuam talvez te trazendo hoje um saudosismo, né? Nós acabamos, neste ano que estamos, completamos já um ano de pandemia, nós temos muitas vezes pensado e falado com as pessoas sobre, puxa vida, eu hoje percebo, ou este ano nos fez perceber que nós precisamos dar mais valor à nossa família, que nós precisamos estar mais perto das pessoas que nós amamos, que nós precisamos falar com os amigos e não somente uma vez a cada 3 anos. Nós precisamos alimentar os relacionamentos. Tantas coisas nós estamos vendo com relação aos nossos relacionamentos, com relação à conexão que nós temos com as pessoas. Mas por quê? Essa análise só pode ser feita hoje porque nós deixamos coisas para trás sem viver muitas vezes. Nós não valorizamos relacionamentos, nós deixamos de encontrar com pessoas, de visitar avós, de encontrar com tios ou com familiares. Deixamos oportunidades para trás. E isso nos causa esse saudosismo hoje, neste momento de pandemia. Mas que isso seja para o nosso aprendizado, para fazermos diferentes hoje e daqui para frente, ao invés de ficarmos presos nesse passado. Eu creio que Deus não quer nos ensinar, jogando na nossa cara as coisas que nós deixamos de fazer. Eu creio que Ele nos ensina em amor e que hoje Ele quer nos dizer: viva o que é importante para mim, o Senhor, e para você, meu filho. Hoje, viva, se programe, se planeje, tenha ideias, me deixe falar com você e te instruir e te direcionar nesse dia, e não fique lá pensando nas coisas que você deveria ter feito ou poderia ter feito. Então, muitas vezes Deus tem algo para transformar nesse dia e nós estamos em constante construção, nós estamos em constante transformação de Deus. Quando nós entregamos nossa vida para Jesus, a coisa não termina ali, o processo não termina ali. Eu sempre falo que Deus é um Deus de processos. Ele criou o mundo em 7 dias. Ele poderia ter feito em 1. Deus é Deus. Mas Ele escolheu fazer em 7, ou fazer em 6 e descansar no 7º, para que nós pudéssemos também ver isso, ver que existe um processo para todas as coisas. Ele foi fazendo a criação, estabelecendo a criação, dia após dia, até terminar e ficar muito bom, como diz a Bíblia. Então, o processo de construção da nossa fé, do nosso amadurecimento, da nossa vida com Deus, ele nunca vai terminar. Nós vamos todos os dias buscando a estatura do varão perfeito, que é Jesus, mas nós vamos ter que continuar essa caminhada até que Jesus nos leve, até que a gente seja promovido para o céu, amém? Ou até que haja um arrebatamento, mas nós temos que viver o hoje e não só pensar no ontem e no amanhã. Mas por que é tão difícil? Por que é tão difícil pensar e viver o hoje de Deus nas nossas vidas? Eu vejo que nós muitas vezes estamos amarrados lá no passado, estamos presos, e o passado pode ter as duas vertentes, pode ter as coisas muito boas e o passado pode ter as coisas muito, muito ruins, muito frustrantes, que nos machucaram. Então, às vezes nós estamos lá presos, ressentindo uma mágoa do passado, sentindo, ressentimento é realmente isso,
trazendo aquela dor à memória novamente, lembrando de coisas que nos feriram, de pessoas que nos feriram, de pessoas que nos frustraram, ou de coisas, de sonhos frustrados, ou coisas que não realizamos, e ficamos ali, mas aquela época eu senti isso e foi muito ruim, e hoje eu não consigo olhar para frente. Ou nós também muitas vezes ficamos saudosistas, pensando em conquistas que nós tivemos no passado e que, mas naquele tempo era bom porque eu trabalhava em tal empresa. Naquele tempo era bom porque os meus filhos eram pequenos, estavam todos em casa e agora todo mundo está casado e eu estou sozinho. Aquele tempo era bom porque eu tinha um ministério na minha igreja. Aquele tempo era bom porque eu era útil em tal coisa. Queridos, Deus sempre tem algo especial para as nossas vidas. Não importa o que a gente viveu antes. Não importa o que a gente passou antes. Deus sempre tem uma coisa nova. Amém? É isso que fala esse texto de Isaías. Eis que faço uma coisa nova agora mesmo. Agora fala do hoje. Agora fala do este momento. Ela está saindo à luz. Será que vocês não percebem? Amém? Do mesmo jeito, nós precisamos também não olhar somente para frente. Nós temos que nos planejar, nós temos que programar a nossa vida, programar os nossos afazeres, né? Fazer reserva financeira, planejar a faculdade que eu quero fazer, um curso que eu quero fazer, uma empresa que eu quero abrir, seja como for. Né, os relacionamentos, estabelecer mais conexão com os nossos relacionamentos, com os nossos familiares, amém? Mas nós não podemos viver na ansiedade, é isso que falava o texto de Mateus, não andar ansiosos. Esse tempo de pandemia tem gerado uma ansiedade muito grande nos nossos corações, porque todo o tempo nós estamos nos perguntando, ou as pessoas estão se perguntando, quando vai ter vacina para mim? Quando os profissionais das escolas vão tomar vacina? Quando eu vou poder largar essa máscara e não colocar ela mais para sair na rua? Quando é que as escolas vão voltar a ter aulas? Quando? Nós sempre estamos nos perguntando, ou perguntando para o outro. Ou essa pergunta fica martelando nas nossas cabeças. Quando é que nós vamos voltar ao normal? Mas nós não temos a resposta para essas perguntas. Nem você, nem eu, nós não temos as respostas. E nós precisamos nos contentar com isso, com não ter as respostas, porque o controle não está nas nossas mãos. O controle está nas mãos do Senhor, amém? Do Senhor Todo-Poderoso que fez os céus e a terra, do Senhor dos exércitos, do Deus poderoso, nós soberano. Nós não temos controle, mas nós precisamos colocar no nosso coração, como escrever no nosso coração, né? Gravar no nosso coração, de que Ele está no controle. Ele não perdeu o controle, amém? E eu queria ler mais um texto com você, para a gente ver algo muito interessante, que está em Levítico 6, versículo 8. Levítico 6, versículo 8. Dificilmente a gente lê um texto como esse, a gente para, né? Tantos textos maravilhosos que Deus fala conosco na Bíblia. Eu fui escolher Levítico porque ele está falando do que o sacerdote, era a lei a respeito dos holocaustos, a respeito das ofertas. E aqui fala sobre o que acontecia lá na tenda, né? Onde Arão e os seus filhos, o Senhor dá essa ordem a Moisés, Arão e os seus filhos iriam fazer as ofertas e como é que eles iam proceder. Por que eu estou falando disso? Porque isso tem a ver com o nosso coração. O altar aqui era numa tenda, mas o altar hoje é no nosso coração. E especialmente hoje na pandemia, o altar é dentro da sua casa. O seu coração, você está dentro da sua casa, muitas vezes sem a possibilidade de vir à igreja, sem a possibilidade de congregar com os irmãos, sem a possibilidade daquele abraço gostoso no final do culto, onde a gente abraça os irmãos, onde a gente conta algo, onde a gente pede oração para quem está do nosso lado, e tem aquele tempo onde nós sentimos a presença de Deus, onde nós somos incendiados, as nossas brasas são incendiadas, amém? Hoje, nós precisamos viver um altar dentro da nossa casa. Nós precisamos cultuar ao Senhor dentro do nosso coração, lá no nosso secreto, mais do que nunca.
Antes, talvez, a gente fazia isso com uma intensidade completamente diferente. Antes nós íamos para o nosso quarto orar, ou o lugar onde a gente ora na nossa casa, às vezes é no quintal, na sacada do seu apartamento. Nós levávamos a nossa Bíblia e nós tínhamos um tempo a sós com Deus. Mas hoje nós não temos, muitas vezes, a possibilidade de viver a comunhão, de viver a congregação, de viver a igreja. E aí nós estamos realmente alimentando, aprendendo a alimentar este secreto com Deus na nossa casa, amém? Então esse texto, eu já vou explicar, mas ele vai nos lembrar desse altar da nossa casa. Então vamos ler versículo 8, capítulo 6, versículo 8 do livro de Levíticos. O Senhor disse a Moisés: ordene a Arão e a seus filhos, dizendo: esta é a lei a respeito do holocausto. O holocausto ficará sobre as brasas do altar toda a noite até pela manhã, e o fogo do altar nunca poderá ser apagado. Guarda essa parte. Se você grifa a sua Bíblia, se você tem o hábito de grifar a sua Bíblia, a minha é toda rabiscada, mas eu entendo porque tem alguns irmãos que não gostam de rabiscar a Bíblia. Mas se o seu caso for como o meu, grifa essa frase: e o fogo do altar nunca poderá ser apagado. Versículo 10: o sacerdote vestirá a sua túnica de linho e os calções de linho sobre a pele nua, e levantará a cinza quando o fogo houver consumido o holocausto sobre o altar, e as colocará ao lado do altar. Depois despirá as suas vestes e porá outras roupas, e levará a cinza para fora do arraial, para um lugar puro. Versículo 12: o fogo sempre ficará aceso sobre o altar e não deve ser apagado. O sacerdote acenderá lenha no altar a cada manhã. Grifa essa parte: a cada manhã. E sobre ele porá em ordem o holocausto, e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. O fogo queimará continuamente sobre o altar e não deve ser apagado. Queridos, por que isso está falando do nosso coração, né? Por que me remete ao nosso coração? Lá no começo, o fogo nunca deverá ser apagado. Deus quer que o nosso relacionamento com Ele... O que é o fogo do Senhor no nosso coração? O que é o fogo aqui? O fogo no altar era literalmente a oferta, né? O holocausto que estava sendo queimado naquele altar. Mas dentro das nossas vidas, o fogo é o nosso relacionamento com o Senhor. O nosso relacionamento com o Senhor não deve se esfriar. O nosso relacionamento com o Senhor não deve, menos ainda, ser apagado. Nem esfriar, quanto mais ser apagado. Ele deve ser constante e crescente. Nós precisamos cuidar disso. E como é que nós cuidamos? Como é que nós nos alimentamos do Senhor? Como é que nós alimentamos esse fogo para que ele não pare de queimar dentro de nós? Buscando a Deus, tendo relacionamento com Ele, fazendo da nossa casa o nosso lugar secreto, o nosso quarto, a nossa Bíblia, o nosso tempo de oração, o tempo de louvor. Quantas vezes ali nós podemos estar fazendo outras coisas dentro da nossa casa, às vezes ajudando uma criança a fazer a tarefa de casa, ou limpando a casa, lavando uma louça, costurando, seja o que for que nós estejamos fazendo dentro da nossa casa. O ambiente precisa ser abençoador. Muitas vezes eu ligo louvores dentro da minha casa e as minhas crianças vêm e dizem: mami, mas a gente pode assistir um desenho? Eu falo: não, agora não. Agora vocês não vão ver desenho, agora nós vamos louvar ao Senhor. Eu estou fazendo uma coisa, eles estão arrumando a cama, fazendo outra, arrumando a mochila para a escola, mas nós estamos, e eu coloco canções que eles gostam também. Cada dia um pode escolher a canção do momento, e nós cantamos as canções juntos enquanto fazemos outras coisas, porque nós estamos alimentando o ambiente da nossa casa, alimentando o nosso próprio coração, mesmo sem ser aquele momento de oração, onde eu me fecho no meu quarto. É um ambiente, fazer da nossa casa, fazer do nosso lar um ambiente de oração e de louvor ao Senhor, amém? Segundo ponto, está lá no versículo 10, no final do versículo 10, quando aquele holocausto for consumido, ou seja, quando aquela oferta, aquele sacrifício for consumido, aquilo que estiver sendo queimado ali terminar, levantará a cinza quando o fogo houver consumido o holocausto sobre o altar, e colocará ao lado do altar, e depois levará para fora. O sacerdote tirava as cinzas de dentro do altar, de cima do altar, porque, querido, cinza não queima, cinza termina e apaga.
as brasas queimam. Então, para colocar novas brasas ali, é necessário tirar aquilo que está ali ocupando o espaço. Se você tem uma churrasqueira na sua casa, você vai ver que de tempos em tempos tem uma gavetinha embaixo. Eu descobri esses dias, porque eu não sou churrasqueira. Embora eu goste de churrasco, eu não sei fazer. Então eu descobri esses dias que existe uma gavetinha na parte de baixo. Se você também não sabia, você está descobrindo hoje. Uma gavetinha que acumula um montão de cinzas. E aí você tem que pegar essa gavetinha, tirar, jogar aquilo no lixo. Por quê? Porque aquilo vai acumulando e depois a brasa não consegue ter espaço ali dentro da sua churrasqueira ou da sua lareira, talvez. Então, assim como o sacerdote tinha que limpar aquela cinza velha, cinza da oferta passada, da oferta do dia anterior. Amém? Porque a palavra diz que o holocausto ficará sobre as brasas, lá no versículo 9 ainda, do altar toda a noite até pela manhã. Então aquilo ficava queimando até a noite toda, a madrugada toda, até de manhã. E de manhã tinha somente cinzas. Então o sacerdote ia e limpava aquelas cinzas para que novas brasas fossem colocadas, para que nova lenha fosse colocada, para que um novo fogo acendesse naquele lugar. Amém? E o que isso fala conosco, né? Muitas vezes essas cinzas representam aquilo que nós precisamos mudar nas nossas vidas, os conceitos que nós precisamos deixar Deus mudar, a cultura que nós precisamos deixar Deus mudar, os pensamentos que nós precisamos ser renovados pelo Espírito Santo, que nós precisamos renovar nossa mente, renovar o nosso interior. Mas é só o Espírito Santo que nos convence do pecado, é só o Espírito Santo que pode tocar o nosso coração. Muitas vezes nós fazemos isso com as outras pessoas. Nós levamos, nós pastores, nós líderes, ou você mesmo, você identifica na vida de alguém próximo a você, ou que você conhece, algo que aquela pessoa precisa mudar, ou que ela precisa ser transformada por Deus. Mas nós não temos, nós temos o poder de ir lá e conversar com aquela pessoa, mas nós não conseguimos mudar nada aqui dentro do outro. Nós não conseguimos, não temos a habilidade de mudar o outro. Quem muda o nosso interior é só o Espírito Santo. Quem move no nosso interior, quem limpa o nosso interior do passado, das dores, das feridas, dos conceitos que não condizem com a palavra de Deus, é só o Espírito Santo. Então, como é que eu vou querer que o Espírito Santo limpe aquelas cinzas antigas das feridas, das mágoas, ou daquilo que eu preciso ser renovado pelo Senhor, se eu não tenho um relacionamento com o Espírito Santo? Por isso começa o fogo não deverá ser apagado. Por isso nós falamos lá do versículo 9, o fogo não deve ser apagado. E depois que esse fogo apaga, nós temos o Espírito Santo para limpar aquelas cinzas antigas, aqueles conceitos, aquilo que precisa ser mudado em nós. Amém? As situações velhas vão ficar para trás, aquilo que é velho vai ficar para trás, nós vamos poder viver o hoje. Amém? Então o sacerdote tirava as cinzas. E o terceiro ponto é que no versículo 12 fala: o fogo ficará aceso sobre o altar e não deverá ser apagado. O sacerdote acenderá a lenha no altar a cada manhã. A cada manhã fala de todos os dias. Então aqui mais uma vez a constância. Todos os dias eu preciso me derramar na presença de Deus. Todos os dias eu preciso ser perdoado. Todos os dias eu preciso me arrepender daquilo que eu tenho desagradado ao Senhor. Aquilo que eu tenho muitas vezes feito, pensado ou falado, que tem sido diferente do que a palavra de Deus me instrui. Que eu tenho desagradado o Espírito Santo. Eu tenho entristecido o Espírito Santo. Amém? Todos os dias nós precisamos. É por isso que todos os dias as misericórdias dele são renovadas. Deus não deixa para renovar as misericórdias uma vez por semana, querido. E eu não posso renovar o meu altar uma vez por semana. Eu preciso renovar o meu altar todos os dias. Eu preciso renovar o meu relacionamento com ele todos os dias. Eu preciso acender a lenha do altar todos os dias. Amém? Todas as manhãs Deus tem uma direção nova para nós. Todas as manhãs Deus tem um caminho novo. Deus tem uma palavra nova, seja de ensino, seja uma palavra de instrução para algo que Deus está te instruindo a fazer, a viver ou a falar muitas vezes. Seja uma palavra de esperança nova nos dias onde nós levantamos talvez preocupados demais ou enlutados.
ou entristecidos, com o nosso coração pequenininho, entristecido demais, Deus tem uma palavra de esperança para as nossas vidas. Deus tem uma palavra de ânimo, amém? Às vezes Deus também tem uma palavra de exortação, uma palavra de correção, mas nós, quando estamos alimentando todos os dias esse altar, no nosso coração, nas nossas vidas, nós também estamos muito mais preparados para ouvir um puxão de orelha do Senhor, porque aí o nosso coração está contrito, nosso coração está quebrantado, e Deus pode nos corrigir, porque nós estamos ali dizendo: Senhor, eu sei, eu entendi o que o Senhor está falando comigo, amém? Hoje nós não temos as tendas como eles tinham aqui. Não é um altar físico, mas é o altar no nosso coração. E Jesus quer queimar o amor dele dentro de nós todos os dias. Amém? Então, esse é o tempo, talvez a grande lição, né? Eu já estou encerrando. Talvez a grande lição dessa pandemia para as nossas vidas seja essa. Seja voltar a essência, voltar a buscar a Deus diariamente, ou intensificar a nossa busca a Deus, porque muitas vezes no nosso dia a dia, fora da pandemia, né, vamos pensar 2 anos atrás, como era a sua vida 2 anos atrás? Muitas vezes nós tínhamos o nosso devocional diário, ou nós líamos a Bíblia diariamente, mas às vezes a gente já, um dia ou outro, a gente já lia, né? Mais ou menos, já lia meio correndo. Hoje só deu para ler um pedaço de um texto, não deu para ler todo, porque a criança chamou, a van da escola buzinou, o chefe te telefonou, a mãe te ligou pedindo socorro, e a gente vivia uma correria de coisas, de situações, de trabalho, de ministério, de família, de loucura do dia a dia mesmo. E eu creio que Deus nos parou, Deus nos segurou e falou: peraí, vocês vão parar agora. E vocês vão voltar àquilo que é o essencial. O que é essencial nas nossas vidas é a presença de Deus em primeiro lugar. O que é essencial nas nossas vidas? Estarmos alimentados da presença e da palavra de Deus. Alimentar o nosso altar, porque daí nós vamos enfrentar o leão e o urso, como Davi enfrentou, com nosso coração preparado para aquilo. Nós vamos enfrentar as dificuldades, nós vamos estar dentro de um barco muitas vezes e vai vir a tempestade, mas nós sabemos que Jesus está ali, amém? E nós não vamos nos desesperar. Agora nós estamos sozinhos, talvez com a nossa família, talvez sem a nossa família, não sei qual é a sua realidade. Às vezes você está literalmente sozinho na sua casa, não agora na hora do culto, mas falando nesse tempo de pandemia. E nós ganhamos uma oportunidade de levantar o nosso altar ao Senhor, de consagrar os nossos corações ao Senhor, de alimentar esse altar diário, pessoal ao Senhor nas nossas vidas, amém? Então eu queria te convidar nesse momento, se você quiser se ajoelhar, se você quiser colocar a mão no seu coração, nós vamos orar, mas eu queria te animar a viver isso daqui, a deixar o ontem para trás, a deixar as expectativas futuras nas mãos do Senhor, sem se preocupar demasiadamente com o futuro, com o amanhã, e viver o hoje, e crer que hoje Deus tem uma palavra de ânimo, Deus tem uma palavra de fé, Deus tem uma palavra de esperança, amém? Hoje Deus quer fazer algo novo na sua vida. Hoje Deus quer falar com você de maneira nova. Deus quer derramar o Espírito Santo sobre a sua vida de uma maneira nova, derramar uma unção nova, amém? Talvez até coisas que nós gostaríamos de viver depois da pandemia, nós vamos ter mais claras. Deus vai nos dar instruções melhores quando nós aprendermos a viver o agora, o hoje. Amém? Na presença de Deus, não viver o hoje sozinho, não tentar resolver o hoje com o nosso próprio braço, com a nossa própria força, amém? Com a nossa mente, com o nosso racionalismo, mas derramar, encher o nosso altar de tirar as cinzas do dia anterior, tirar as cinzas daquilo que não é mais para hoje, aquilo que já passou, aquilo que Deus já mexeu em nós, e colocar a lenha nova hoje, todos os dias, todas as manhãs, amém? Fecha seus olhos onde você estiver. Amém, Senhor, em nome de Jesus, Pai, nós queremos aprender, Deus, a viver o hoje para o Senhor, queremos aprender a colocar no nosso coração
colocar o nosso coração diante da tua presença, buscando com expectativa a palavra que o Senhor tem para hoje, a instrução que o Senhor tem para hoje. Senhor, nós te agradecemos porque a tua misericórdia se renova, e não se renova somente uma vez por semana, se renova todas as manhãs. E assim como o sacerdote fazia isso todos os dias, nós queremos também, Deus, aprender a ter um tempo contigo todos os dias, aprender a receber do Senhor todos os dias uma instrução que vem direto do teu trono, que vem para o nosso coração individualmente. Muitas vezes o Senhor tem instruções para o país, o Senhor tem instruções para a igreja, o Senhor tem instruções para um grupo de pessoas, mas eu sei que o Senhor quer falar conosco individualmente, e o Senhor quer nos tratar individualmente e nos dar uma palavra nova, e uma unção nova, e um tempo novo, um relacionamento novo a cada nova manhã nas nossas vidas. Nós te agradecemos porque o Senhor é bom, porque o Senhor nos ama, e porque o Senhor está a todo tempo aguardando ansiosamente pelo nosso falar contigo, pelo nosso louvor, pela nossa adoração. Às vezes pelas nossas lágrimas, o Senhor está sempre pronto. A tua palavra diz que a tua mão está estendida e não encolhida para nos ajudar, para nos abençoar, para nos acalmar. Em nome de Jesus, Senhor, que cada um dos meus irmãos, Deus, possa aprender, Deus, e desenvolver, Deus, no seu dia a dia, Deus, um relacionamento íntimo e pessoal com o Senhor. Em nome de Jesus, que aqueles que estão te conhecendo, talvez hoje, possam também aprender a desenvolver um relacionamento contigo, um relacionamento como uma criança que necessita do cuidado do pai, que necessita do amor do pai, que olha com inocência para aquilo que o pai está ensinando a ela. Em nome de Jesus, Deus, que cada um dos meus irmãos seja abençoado nesta quarta-feira, seja abençoado no restante dessa semana. Guarda as nossas vidas, Senhor, debaixo das tuas asas, como diz na tua palavra, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe, queridos. Uma ótima semana para vocês, na presença do Senhor.